Nós sempre dizemos, professamos que seremos fiéis, que estaremos ao lado do Senhor Jesus a todo momento. Dizemos, assim como Pedro, que estamos prontos para ir com Jesus até a morte, que não negaremos, que pregaremos o Evangelho a todo o custo. Mas será que nos momentos de dificuldade e de perseguição é assim mesmo que acontece? Vamos refletir sobre isso hoje no Bate-Papo Cristão. A paz do Senhor a todos. Eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco justamente sobre isso. Quais são as atitudes, ações que devemos ter e reações que normalmente nós temos quando passamos por dificuldades ou até mesmo aquilo que nós julgamos como perseguições. Você gosta do nosso bate-papo? Então eu te peço encarecidamente, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e venha participar todos os domingos do nosso bate-papo aqui, também lá no Instagram, onde diariamente nós temos um contato direto com mensagens edificantes, reflexões para o nosso dia a dia. Também já deixa o like nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui é importante e traz um crescimento para aqueles que assistem, para que ele possa levar o nosso canal e também outros canais que falam sobre o Evangelho de Deus para mais pessoas. Feitos os pedidos, vamos então agora para a nossa reflexão. Muito bem, então vamos à luz da Bíblia para entender qual deve ser a nossa atitude quando somos confrontados por pregarmos o Evangelho. E para isso nós vamos fazer a leitura no livro de Atos, no capítulo de número 4, do versículo de número 15 ao versículo de número 20, que nos diz assim: Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório, que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Essa passagem é logo após Pedro e João curarem um paralítico que estava na porta do templo, um coxo que estava na porta do templo. E ao todo mundo ver no templo, e é justamente nesse momento que todos veem o milagre, com o coxo entrando dentro do templo, orando, glorificando a Deus. Pedro e João então são presos. E o interessante aqui é que aqueles que mataram, crucificaram a Jesus, aqueles que se diziam servos, sacerdotes, os detentores do direito de servir, glorificar a Deus, aqueles que eram os responsáveis por ensinar sobre os mandamentos de Deus, admitem que o milagre era notório. Admitem que ao eles falarem do nome de Jesus, o milagre acontecia. Mas, mesmo assim, eles não queriam aceitar. Eles não queriam se dobrar, enxergar que tinham feito algo de errado e que Jesus realmente era o Messias enviado. Eles tentam então proibir de se falar o nome de Jesus. E quantas vezes nós somos marginalizados, julgados por às vezes falar aos nossos vizinhos, falar em praças. É lógico que tem a forma como nós falamos, não adianta ficar igual um doido jogando palavras ao vento. Não é isso.
mas um bom trabalho de evangelização, de ensino da palavra. Muitas vezes nós somos criticados por isso. Somos marginalizados por isso. E aí o que nós vemos, aí o que nós enxergamos, são muitos se dobrando, se encolhendo, se escondendo, muitas vezes não professando o nome de Jesus, muitas vezes não admitindo ser um servo, um discípulo de Jesus, sendo o obreiro da casa de Deus. Será que aonde nós pisamos, todo mundo enxerga Jesus em nós? Será que todo mundo sabe que eu sou crente? Que eu me declaro cristão? Que às vezes eu sou um diácono, um presbítero, um pastor, um teólogo, um estudante de teologia, alguém que professa a palavra de Deus? Nós devemos tomar muito cuidado com essa questão. Nós devemos olhar para Cristo, que não importava onde estava, ele falava de Deus. Nós devemos olhar para Paulo, que mesmo tendo sido um perseguidor ao se converter, morreu para não deixar de pregar o Evangelho. E principalmente nós devemos olhar, falando da passagem que nós acabamos de ler, de Pedro e João. Por quê? Pedro e João respondem que era para os homens julgar se pelos mandamentos, se pelas leis de Deus, deveria ser obrigado, se era melhor obedecer a Deus ou ao que eles estavam falando. Se nós lermos o capítulo seguinte, então, eles são presos novamente. É quando Gamaliel faz o discurso, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar no card e na descrição, analisando um pouco sobre Gamaliel, sobre o seu ensino nesse discurso, o pouco que se fala sobre Gamaliel, e a reação, a mudança de Paulo, a postura, né, de Paulo após a sua conversão, e que tem muito a ver com aquele discurso de Gamaliel. Mas após esse discurso, proíbem novamente os discípulos de pregarem a palavra, e Pedro novamente disse: me importa agradar a Deus e não aos homens. E eles apanham, são castigados e saem felizes, porque os homens estão se desagradando deles por Deus estar sendo agradado. Afinal de contas, quem nós estamos preocupados em agradar? A Deus? Ou estamos preocupados em estar bem com os homens? Tudo que nós ganhamos nesse plano físico, nesse mundo pecaminoso, corrompido, passa. E Jesus nos diz que aqueles que buscam a glória dos homens já receberam seu galardão aqui. O galardão de Deus é para quem despreza o que este mundo corrompido tem para falsamente oferecer. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto, as experiências que você teve. Também vamos trocar dicas de como evangelizar, de como levar a palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que às vezes possa estar desanimado, que não esteja tendo coragem de propagar o evangelho porque se sente sozinho e se sente pressionado, oprimido, por às vezes estar num lugar onde ele é a única voz do evangelho e ele se sente como uma luz que não é capaz de iluminar uma treva tão grande. Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.